Vamos todos fechar os olhos, sentir Deus no coração. Após essa música tão linda, pedir ao Pai que nos ilumine, que nos mostre o caminho, que nos guie, para que um dia possamos brilhar como uma estrela. Um brilho forte, um brilho intenso. Sim, estamos no caminho e é por isso que estamos aqui. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade. Ilumine a todos, que assim seja. Vamos lá, boa noite mais uma vez. Bom, meu nome é Aldomar. Hoje eu estou como palestrante, tendo o apoio da Adriana, o apoio técnico também da Roseli e o moderador Fred. E convido então vocês nesse bate-papo a poderem fazer perguntas que sempre contribuem para o nosso aprendizado. Hoje, o tema é um tema muito comentado e falado nos últimos dias, nos últimos tempos, né? Principalmente nesse período, né, pós-pandemia, um período em que ficamos todos reclusos, com muito medo, muito aflitos. Então é um tema muito interessante da gente conversar hoje. Está dentro, então, do Espiritismo Explica, doenças emocionais, que são aquelas doenças que, às vezes, sem prestar atenção, e aí muitas vezes sem saber, a gente passa a alimentá-las, como a culpa, como sofrimento, depressão, ansiedade. Essas doenças, elas, de uma maneira geral, elas nos tiram do nosso propósito. É como se fosse um véu que não ajuda muito a enxergar o nosso compromisso e o nosso objetivo. Porque muitas vezes estamos vivendo no passado, por isso a depressão, alimentando o sofrimento, alimentando a culpa, alimentando coisas que já passaram e que não conseguimos mudar o passado. Mas esquecemos muitas vezes que com o presente podemos mudar o futuro. E essa chance de mudança nós temos todos os dias. A ansiedade, ela nos leva para o futuro. É aquela cabeça a mil, com 1000 pensamentos, com 1000 sentimentos, coisas que nem mesmo sabemos se elas vão acontecer ou não. E desta forma, perdemos
minutos importantes do nosso presente, da nossa vida, lá no futuro, lá na frente, alimentando todo esse sofrimento e que traz consequências não só para nós, mas para todos aqueles que nos rodeiam. Nós temos hoje já alguma capacidade de identificar tais sentimentos. Porém, precisamos de parar, pensar, refletir, analisar, orar, tentar compreender o que ainda não compreendemos. Onde eu quero chegar? O que eu quero chegar é que, no corre-corre do dia a dia, que todos nós temos e passamos, nesse corre-corre, não vai ser muito fácil você identificar essas doenças emocionais. Não vai ser muito fácil identificar o que você precisa ou não estar trabalhando. Portanto, a prece, além de ser um momento de conexão com o Pai, além de ser um momento de gratidão com o Pai, de conexão, de energia, de alegria, ela também serve para esse momento de introspecção, esse momento de calma, esse momento da busca pela paz. É por isso que a prece também ela é muito importante, não só pela conexão com o Pai, mas pelo compromisso de buscar essa paz interior, pelo nosso compromisso de buscar essa reflexão. Sim, nós temos esse compromisso de buscar o nosso desenvolvimento. Como vamos nos desenvolver? Como vamos progredir se estamos no passado, se estamos cheios de culpa ou se estamos vivendo no futuro, pensando naquilo que pode ou não acontecer, ou tentando, com uma força sobrenatural, tentar alterar aquilo que a gente sabe que não está totalmente nas nossas mãos. E a fé? Onde entra a fé? A confiança no Pai, a confiança nos amigos espirituais que estão o tempo todo ao nosso lado, nos auxiliando, querendo o nosso bem. Mas nem sempre conseguimos ouvi-los, nem senti-los. É esse momento de oração, de introspecção, é esse momento da busca pela paz interior em que podemos mais claramente escutar os nossos amigos espirituais que estão, sim, o tempo inteiro nos ajudando, nos mostrando o melhor caminho. A decisão sempre é nossa, claro, mas eles estão lá. E eles contam conosco. E é bom saber, né? Não é bom saber que temos pessoas maravilhosas contando com o nosso progresso, contando com o nosso crescimento.
Não estamos sozinhos. As doenças emocionais, essas que eu citei, normalmente elas aparecem porque achamos em determinado momento que estamos só. Nunca estaremos. Primeiro, que sempre levamos Deus no coração. Querendo ou não, Ele está em nós. Além disso, o tempo inteiro somos instruídos pela espiritualidade que quer o nosso bem. Então, amigos, esse bate-papo é principalmente para dizer que precisamos parar e olhar mais para nós. Como podemos fazer o bem para o outro se não fazemos o bem para nós mesmos? Como podemos ofertar a paz para aquele que está aflito se não temos a paz dentro de nós? É um pedido que não é fácil? Claro que não é. Claro que não é fácil buscar essa paz interior, buscar essa conexão. Não é fácil, principalmente com as turbulências do dia a dia. Mas não esqueça, essas turbulências do dia a dia, elas nunca vão acabar. Se você não trouxer essa paz interior, elas vão sempre continuar. Porque muitas vezes, essas situações são situações que acontecem para tirar a gente da zona de conforto. Muitas vezes elas acontecem para realmente mexer com a gente. Vamos lá, sai do lugar. Vamos, se mexa. Sim, muitas vezes elas acontecem para isso, mas muitas vezes elas estão aqui e nós estamos dia a dia alimentando essas dores, esse sofrimento, essas frustrações. E onde isso vai levar? Vai nos levar a lugar nenhum. A lugar nenhum. O que fizemos já foi feito. Já erramos muito. E eu vou falar para vocês. Hoje erramos, claro, muito, mas muito menos. E a cada dia, e a cada passagem, e a cada vida, e a cada encarnação, vamos errar um pouco menos. Porque estamos aqui para aprender e tudo que aprendemos é nosso. É nosso. Estamos nessa vida para aprender. O primeiro passo é identificar se você está no passado, se você está alimentando coisas do passado ou tem muitas coisas ainda mal resolvidas. Se liberte. Se liberte desse peso. Se liberte desta culpa. Você já fez e não tem como voltar atrás. Ou fizeram algo para você e também o outro não tem como voltar atrás. Perdoe.
se perdoe, perdoe aquele que por alguma coisa, por algum momento, fez algo contra você. Não esqueça que não estamos com o mesmo desenvolvimento. Nós somos diferentes. Muitos tiveram experiências diferentes das minhas. Por que eu preciso, então, querer que o outro faça aquilo que eu quero que ele faça? Porque o outro precisa saber aquilo que eu sei. Se as experiências são diferentes, aquilo que eu sei, o outro pode ainda não saber e vice-versa. E por isso que estamos aqui vivendo no coletivo, para o nosso crescimento individual e também o crescimento coletivo. Então, quando alimentamos o ódio, quando mostramos com o dedo, apontamos o dedo para o outro e mostramos o erro, quando não perdoamos, será que estamos sendo justos com o outro? Será que é isso mesmo que gostaríamos de ter para nós? Será que pensamos, nesse momento, será que nós pensamos no livre-arbítrio, nas experiências? Então, quando normalmente estamos no passado, vivendo um momento de depressão, é claro que precisamos buscar ajuda, ajuda material, mas também precisamos buscar ajuda espiritual. E essa ajuda, ela está disponível o tempo todo. Pode falar, Fred. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, gente. Temos perguntinhas aqui. Posso falar a primeira perguntinha? Vamos lá. Como podemos evitar tais doenças em um mundo como o nosso, tão agitado, rotineiro, tão voltado para o externo? Terminou? Essa é a primeira, terminei. Pode, Quer que eu pode, repita? pode ser uma de cada vez? Ou a outra tem uma sequência? Essa foi uma pergunta só. Eu vou repetir para você. Uhum. Como podemos evitar tais doenças em um mundo como o nosso, tão agitado, tão rotineiro, tão voltado para o externo? Ok. Bom, o mundo está voltado para o externo porque nós estamos voltados para o externo. O que o mundo é? O mundo é o reflexo de nós mesmos. A partir do momento que começarmos a olhar para o interno, a partir do momento que começarmos essa reflexão, que é eu estou dizendo que ainda é uma reflexão. A partir do momento que começarmos essa reflexão, e aos poucos, cada um ao seu ritmo, começarmos a olhar para dentro e valorizar aquilo que nós temos aqui dentro do coração e o que o outro também tem a nos ofertar, aos poucos o mundo também vai começar a olhar para o interno. Por quê? Porque nós esquecemos que nós
somos o mundo. O mundo é o reflexo do coletivo, e o coletivo ele é feito da individualidade. Então, não precisamos esperar o mundo mudar, porque ele não vai mudar se não partir da gente. É por isso que eu estou reforçando o tempo todo essa busca pela paz interior, essa busca pelo seu momento, pelo seu momento. Precisamos estar atentos ao que pensamos, ao que sentimos, ao que falamos. Essa atenção, se não temos essa atenção, como vamos saber se estamos ansiosos, se estamos sentindo culpa, se estamos até mesmo sofrendo? Então, essa pergunta era muito interessante, porque muitas vezes achamos que o mundo é o mundo e não estamos nele. Nós fazemos parte do mundo. E se queremos um mundo melhor, essa mudança que vai acontecer lentamente, porque é um momento, é um tempo que começa com uma reflexão, começa com uma análise, depois ajustando algumas coisas, mudando algumas coisas, e essa mudança que está acontecendo, porque normalmente nós só olhamos, temos a tendência de olhar sempre para o negativo, para as coisas não tão boas, mas sim, eu posso dizer para vocês que estamos melhorando, que o mundo está sim melhorando. Mas estamos vivendo estamos vivendo essa época, uma época de conflitos, de guerras, de muitos interesses, sim, mas estamos melhorando. Se comparar, por exemplo, com épocas passadas, já progredimos muito, ainda temos muito para progredir, mas sim, não se iluda com programas jornalísticos que só mostram coisas não tão boas. Não se iluda. Na verdade, tem muita coisa boa acontecendo no mundo, sim. Muitas pessoas estão se transformando e fazendo bem. Essas coisas, elas não passam na TV. Então, sim, precisamos fazer a nossa parte, mas eu posso dizer que muitos já estão fazendo. Respondi? Sim, provavelmente sim. Caso a pessoa mande alguma outra falazinha, a gente fala, tá bom? E aí, olha só, quando a gente fala sobre essas doenças emocionais que você falou aí para gente, né? A pergunta é a seguinte: estamos falando somente sobre o que ocorre conosco ou em nosso mundo interior? Assim, gente, nós temos um corpo físico, mas nós temos um corpo espiritual. Esse corpo físico, ele é um corpo que nos foi emprestado. O nosso corpo espiritual é o nosso corpo eterno. Nós temos uma vida eterna. E é claro que, muitas vezes, essas doenças, elas não somente fazem mal para o nosso corpo físico, mas também para o nosso corpo espiritual. É por isso que precisamos sempre estar atentos. Porque, como eu falei, todo aquele conhecimento que adquirimos é nosso.
mas também todas aquelas coisas não tão boas que alimentamos também é nosso. Então precisamos entender e refletir o porquê que estamos alimentando essa culpa, qual o motivo de alimentar essa culpa, porque essa culpa ela vai continuar com você. Precisamos entender por que estamos alimentando ódio, porque esse ódio ele vai permanecer com você. Precisamos entender por que não estamos alimentando coisas boas, porque a partir do momento que alimentamos a paz interior, que alimentamos o amor, que alimentamos a caridade, enfim, que alimentamos a justiça, isso também é nosso. Levamos conosco. Então, já que aqui é uma escola, já que a vida ela é uma escola, precisamos sim, aos poucos, passar de ano. A cada ano tem provas. E essas provas são as provas do dia a dia. E como que eu estudo para essas provas do dia a dia? Prestando atenção naquilo que eu posso melhorar. Tentando compreender e entender aquilo que eu ainda não sei. Pouco a pouco. É muito difícil quando não identificamos tais situações. É claro que não existe uma regra, uma maneira ou apenas um caminho, vários caminhos. Mas o que eu recomendo é que você tire um tempo para você. Aqueles que podem, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, uma semana, um final de semana. É nesse momento de reflexão que conseguimos escutar, que conseguimos sentir, que conseguimos entender o que somos e aquilo que realmente podemos melhorar. O aprendizado não para nunca. Não para nunca. Leitura fundamental, essencial para o nosso desenvolvimento. Leitura de coisas boas, leituras de coisas positivas, sempre querendo aprender e melhorar. Esse bate-papo, sempre a participação nesse bate-papo é uma participação tão positiva. Converse com outras pessoas para você poder se entender e também entender o outro. Como podemos melhorar com o isolamento? As pessoas estão aqui justamente para isso. Nós precisamos do outro, porque é o outro que nos mostra realmente aquilo que somos. Adriana? Aldomar, eu compreendo perfeitamente o que você está falando e eu estou achando as dicas super legais. Mas o que você está nos falando agora, ele é um pouco a descrição das pessoas que elas já estão numa busca, que elas já têm em suas consciências a um mínimo de percepção de si mesmas. Mas como é que fica a situação daqueles que eles não flagram o seu tumulto íntimo? Como é que ele pode buscar uma cura para algo que ele não está enxergando verdadeiramente? Que ele não sabe nem que é uma doença? Muito bem, ótima pergunta. Deus, ele é tão bom, mas ele é tão bom, que é o nosso Pai, que ele dá a cada um o seu tempo.
Cada um tem o seu tempo. Por isso que eu falei no início, o quão é errado culpar o outro, julgar o outro, porque cada um tem o seu tempo. E se eu ainda não consigo entender, se eu ainda não consigo entender por que eu alimento tanto essa culpa, se eu ainda não consigo entender o porquê que eu estou tão ansioso, que eu alimento toda essa ansiedade, ou se porque eu tenho momentos de depressão, de sofrimento, se eu ainda não consigo, se eu não tenho essa resposta, é porque se você sabe que você ainda não tem a resposta, é porque você já está procurando. Porque se você não sabe que você não tem a resposta, você não está procurando. Então, a partir do momento que eu começo um caminho de busca do porquê, mesmo sem saber o porquê, eu já estou procurando, eu já estou andando, eu já estou no caminho. A partir do momento que eu consigo identificar que eu estou uma pessoa ansiosa, que eu tenho momentos de depressão, ou que eu alimento muita culpa, ou que eu alimento muito ódio, é porque simplesmente eu já estou me identificando. Eu já estou aos poucos encontrando em mim aquilo que lá na frente eu vou poder melhorar. Então esse é um processo lento, não é um processo rápido, é um processo lento e que ele acontece desta forma. Então aquelas pessoas que ainda não sabem o que fazer, eu não sei ainda o que fazer. Essas pessoas, elas já estão no caminho, elas já estão buscando. E é um processo. E esse processo, ele é alimentado com oração, com fé, é um processo que ele é alimentado com a busca de conhecimento. Cada vez que eu busco conhecimento, cada vez que eu fortaleço a minha fé, cada vez que eu busco uma casa, uma igreja, um local para poder fortalecer, né, e me sentir melhor, cada vez que eu faço isso, cada vez que eu leio um livro que pode me ajudar nessas questões, né, cada vez que eu leio a Bíblia, cada vez que eu faço uma oração, um evangelho no lar, cada vez, cada atitude dessa vai é um empoderamento, eu vou crescendo até chegar o momento que a ficha cai. Chega esse momento, a ficha começa a cair aos poucos, até a ficha cair e você se identifica, opa, olha como eu estava vivendo, olha o que eu estava alimentando, e isso não me levou a nada. Então, existe um processo lento. O problema é que nós queremos resolver as coisas de um dia para o outro. Coisas que nós construímos não só nessa vida, coisas que trouxemos, talvez, de outras vidas. Então, imagina, se você construiu isso em um período tão longo, tão extenso, como que você vai querer mudar de um dia para o outro? É um processo. E esse processo, eu posso dizer para vocês, a partir do momento que ele se inicia, você não para, você não anda para trás, você só segue em frente. Fred? Oba, vamos lá. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu peço que as pessoas se manifestem, tá bom? Mas assim, temos mais umas perguntinhas aqui. Calma lá, deixa eu chegar aqui. Olha só, o passado alimenta as doenças que estão no presente? Sim, claro. A partir do momento em que eu alimento a culpa do passado, alimento o ódio do passado, a partir do momento em que eu continuo o julgamento, que eu não me perdoo ou não perdoo o outro,
Isso tudo é como você estivesse alimentando um bichinho um bichinho ou um animal de estimação. Ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, e sim, o que somos hoje é o reflexo do que nós fizemos ontem. Nunca nos esqueçamos da lei da ação e reação. Plantamos ontem o que estamos colhendo hoje. E se a colheita hoje não está tão boa, não está tão farta, não está tão bonita, por que então eu preciso pensar no passado? Se eu deveria pensar em refazer a plantação, em cuidar um pouco mais do meu jardim, da minha horta, que sabendo disso, o meu futuro, eu vou ter uma colheita daquele jeito que eu esperava. Então, sim, muitas doenças hoje, elas estão acontecendo porque ainda alimentamos muitas coisas do passado. Muitas coisas. Mas eu vim aqui não para trazer mais culpa. Não é o meu objetivo. O que eu vim aqui é para dizer que releve, procure a leveza, procure a paz, procure o amor, procure o perdão. Não consegue ainda perdoar todos? Perdoe alguns. Não consegue se perdoar de tudo? Perdoe alguma coisa. Siga em frente. Busca a leveza, a paz e principalmente a fé. A fé que não estamos sozinhos nunca e que existe uma força maior que sempre, sempre estará conosco e que estamos aqui para crescer. A vida, ela é uma escola. Dessa forma, com certeza haverão tropeços. Os tropeços, muitas vezes, eles são necessários. É muito difícil para a gente entender dessa forma, porque ainda não sabemos o que nos espera lá na frente. Mas aquele tropeço, talvez ele tenha sido muito necessário para você. E é ele que vai fazer você crescer, fazer você melhorar. Então, quando temos culpa, quando temos o ódio, o rancor, quando estamos alimentando esses sentimentos, que são sentimentos no dia a dia, né? Até foi falado, dia a dia muito corrido, essa vida que a gente está tendo, uma vida corrida, uma vida que mal sentamos na mesa para almoçar com a nossa família, uma vida que estamos perdendo contato com o outro, estamos perdendo contato com a natureza, estamos perdendo contato com nós mesmos. Esse corre-corre. E a fé? Onde está a nossa fé? De saber que estamos sendo amparados, que podemos contar com Deus, que não somos perfeitos, que queremos seguir em frente e podemos seguir em frente. Não vamos ser julgados. O julgamento vai ser nosso. Não seremos julgados. E por que, então, damos tanta atenção para o julgamento? Existe uma história, que é uma história muito interessante,
que fala o seguinte: havia um caracol que estava subindo uma macieira e passou um passarinho e gritou lá de cima para ele: Ei, ei, caracol, você está perdendo seu tempo. Não há nenhuma maçã nessa macieira, se é isso que você procura. O caracol virou para ele, subindo daquele jeito bem devagar. Ele virou para ele e disse o seguinte: quando eu chegar lá em cima, haverá de ter uma maçã. Onde está a nossa fé? A nossa fé que realmente somos filhos de Deus e que temos um propósito e que temos uma missão. Fred? Está sem áudio, Fred. Agora eu consegui. Vamos lá. Eu ouvi você falar uma palavra tropeço, que são as nossas atribulações, o nosso dia a dia, não é? E aí, cara, vem a calhar com uma pergunta, né? Esses tropeços são as nossas necessidades, são a colheita das nossas ações, daquilo que talvez a gente não tenha feito tão bem. E aí, pelo resumo que você está trazendo muito bem para nós, é que a gente não deve se fixar nessa coisa, nessa colheita que não foi tão boa, senão a gente fica remoendo esse sentimento, né, de angústia, de remorso, e isso pode fazer mal para nós. Interessante a pergunta que foi mandada foi a seguinte: doenças emocionais, só para se direcionar, porque a gente está falando de doenças emocionais, e o pessoal às vezes pergunta, eu sei que você está querendo trazer leveza, é legal, mas olha só, olha essa pergunta, doenças emocionais são do espírito? O corpo material adoece por isso? Eu sei que a leveza que você está trazendo para nós é muito legal, mas você poderia dar só uma pinceladinha para nós aí nisso aí? E assim, bem sucinto, só para a gente, porque tem mais outras perguntas interessantes. Então, se você desse essa pincelada, seria legal. Ok. Todas essas doenças emocionais, elas são construídas por nós. Elas são alimentadas. E sim, adoecem o corpo material e também o espírito, a partir do perispírito. Vou dar um exemplo. A culpa. Quando alimentamos a culpa, passamos a vida inteira alimentando a culpa, nos sentindo culpado. A culpa, ela foi alimentada de tal forma que não só trouxemos algo para o nosso corpo físico, mas também chegou até o nosso perispírito, ao nosso corpo espiritual. A partir do momento do nosso desencarne, essa culpa, ela não desaparece. Ela foi alimentada como você alimenta um animalzinho de estimação. E ela fica com você. Não para sempre, é claro. Vai precisar de um trabalho. Mas é por isso que devemos prestar muita atenção no que estamos construindo hoje com as nossas vidas. Porque muitas vezes pensamos que aquilo que construímos não levamos conosco. Tudo que você constrói é seu. As coisas boas e as coisas não tão boas. Pense nisso.
O que você está construindo hoje é seu. E você vai levar isso com você. Por isso, sim, essas doenças emocionais, elas não somente afetam o nosso corpo material, mas sim afetam o nosso corpo espiritual. E podemos levá-lo conosco. Isso é muito importante, porque muitos de nós ainda pensam que desencarnou, deixamos para lá. É uma mochila. O que estará dentro da sua mochila? O que você vai levar com você? Uma mochila cheia de culpa? Uma mochila cheia de rancor? Uma mochila cheia de ódio, de sofrimento? Uma mochila cheia de ansiedade? Olhe para trás para a sua mochila e veja o que você está carregando. A questão não é só hoje, o hoje, nem o amanhã. A questão é que você pode levar essa mochila com você e ela vai ficar com você. Por isso que quando fazemos o bem para alguém, esse bem também é nosso, querendo ou não. Quando fazemos o bem para nós, o bem é nosso também. E quando fazemos o mal, não vai ser nosso? Será que seria justo? Então só levamos o bem? Só levamos aquilo que nós construímos positivamente? É um pedido de reflexão. É um pedido de reflexão para todos nós, o que estamos levando na nossa mochila. Estamos tão preocupados com o outro, estamos tão preocupados com o externo, que não estamos olhando para nós, para a nossa mochila. E sim, repetindo então, essa mochila é sua. Cuide bem, alimente bem a sua mochila, o que há dentro dela. Mas, como o Fred mesmo já disse, eu gosto de trazer uma certa leveza. Nunca é motivo para culpa. Não consigo apontar um exemplo de quando a culpa ela é necessária. Não a culpa em si, mas alimentar a culpa. Alimentar o sofrimento. Se estamos alimentando o nosso sofrimento, é porque não acreditamos no Pai? Não somos filhos de Deus, do mesmo Pai? Não somos irmãos? Ele não quer o melhor para nós? Estamos aqui por que razão? Então, não existe uma razão de estarmos aqui? Não existe um objetivo? Essas perguntas, elas podem ser feitas por vocês num momento de angústia,
momento de tristeza. Será que é só isso? Será que esse é o fim? Será que esse é o propósito? Será que é isso que o Pai quer? Ou reconhecemos que ainda somos crianças, que ainda somos pequenos, que ainda vamos errar e acertar, que ainda estamos aprendendo a andar. Que ainda estamos aprendendo a amar. Não sabemos nada ainda sobre o amor. Estamos aprendendo. E não temos todas as informações. Não sabemos de tudo ainda porque não faria sentido. A gente não conseguiria entender. Mas sim há coisas belas, lindas, maravilhosas nos esperando. E elas estão aí, na nossa frente. O nosso caminho, ele não precisa ser um caminho de sofrimento. A partir do momento que a gente entende que sim, vamos cair. E quando caímos, normalmente é o momento do aprendizado, quando a ficha cai. E lá na frente, às vezes a gente entende, olha, aconteceu aquilo, eu fiquei desesperado, mas agora estou entendendo o porquê. Nada é por acaso. Não existe nada por acaso. Então, vamos seguir em frente. Se temos ou alimentamos essas doenças, não se culpe. Ninguém está te punindo, ou ninguém vai te punir. É apenas mais um aprendizado. Um aprendizado que vai trazer muitos frutos. Mas não se esqueça que o caminho é longo e as mudanças, elas são lentas. O importante é estarmos sempre na direção correta. Fred? Vamos lá. Olha só. Irmão, você fez uma analogia que vai permitir que a gente desdobre algumas situações. Essa analogia da mochila, que você vai colocando dentro dela o que você quiser, pois a mochila é nossa, né? E quando a gente vai colocando essas coisas dentro da mochila, assoberbado nessas condições, a gente pode optar por talvez ficar com essa mágoa por um determinado tempo, né? E como a gente já está assoberbado, contaminado por essas mágoas sentimentais, que, como você mesmo está falando, podem se refletir até mesmo no nosso corpo material, a pergunta é, se a gente já está assoberbado e contaminado por essas doenças emocionais, como tratá-las? Só a oração seria suficiente? Muito bem, Fred. Eu acho que a gente escuta muito, né, sobre oração, né? Sobre o poder da oração, sobre a importância da oração. Mas eu não sei se nós realmente sabemos, né, do poder da oração e da importância da oração, né? A oração, ela é um momento de conexão.
não importa o que você diz, não importa o que você fala, o que importa é o que você está sentindo. Não importa a duração da mesma, o que importa é o sentimento. Então, sim, esse momento da oração é um dos momentos que vai te alimentar, que vai te ajudar a seguir em frente, que vai alimentar, que vai te ajudar a reconhecer alguns pontos que ainda precisam de melhorias. Não podemos fugir desse compromisso. É nosso. Podemos adiar, mas fugir não vai dar. Então, e o que é mais importante, muitas vezes estaremos bem, outras vezes não estaremos muito bem, o que é muito normal. A oração, ela é um momento nosso, é um momento de resgate energético, é um momento de ajuda, é um momento de gratidão, é um momento de conexão. Então, sim, não sei se nós temos a dimensão do que era o poder da oração. A oração, ela é muito poderosa. É um contato direto com o divino. E o divino, um contato direto com o corpo espiritual e o corpo material. Então, a oração, ela é um dos passos que podemos seguir, manter a oração, orai e vigiai. Uma oração sincera, forte, de gratidão, de perdão, de ajuda. Então, sim, a oração, ela é muito poderosa. No início do nosso bate-papo, eu disse que podemos aproveitar esse tempo que paramos para oração para que, ao mesmo tempo, consigamos fazer algumas reflexões. É claro que cada um vai ter o seu tempo, mas no momento da oração, que é um momento que você consegue parar, que você consegue se conectar, também é um ótimo momento para se perguntar e ter respostas. Adriana? Aldomar, eu entendo perfeitamente essa sua defesa como a oração sendo um procedimento que nos traz cura. E, mais do que nunca, isso é muito palpável na fraternidade, né? Quantas e quantas vezes, pela oração, muitas curas acontecem. Mas eu queria fazer uma ponderação também. Quando nós estamos doentes emocionalmente, muitas vezes nós não nos sentimos capazes de nada. E essa doença emocional, ela chega a um ponto que ela efetivamente ela se torna uma doença até material. Ela interfere em todo o nosso processo orgânico. E acredito eu que, como pessoas de fé, nós jamais deixaríamos de nos utilizar das ferramentas como a oração, a vigilância, a busca do silêncio, a busca de uma
visualização de quem nós estamos, mas nós também precisamos, muitas vezes, buscar um tratamento material. Nós precisamos de um apoio de um profissional. Então, eu acho que, sem querer, ao contrário, eu acho que eu só quero acrescentar um pouquinho daquilo que você falou, eu acho que nós também precisamos trazer essas verdades, porque muitas vezes uma pessoa que está passando por isso, e de repente ela escuta e escuta alguém dizendo assim, não, vai ser pela oração que você vai se curar, e ela ora e não consegue, existe uma frustração muito grande, porque ela não se sente capaz. E muitas vezes ela vai conseguir fazer da oração a sua cura no momento em que ela tiver o apoio, um apoio profissional, aonde ela consiga se enxergar uma verdadeira filha de Deus, essa pessoa, uma verdadeira filha de Deus, para que ela possa se utilizar dessas ferramentas. Você me entende? Então, você podia falar um pouquinho sobre isso, por favor? Claro que eu entendo. Muito interessante a sua abordagem. Eu acho que eu vou ainda um pouco mais além, né? É claro que a gente precisa encontrar, buscar ajuda, né? De todas as maneiras, porque, como eu disse, são doenças e, dependendo do estágio, é difícil, né, a gente conseguir, não é impossível, mas se torna difícil a gente conseguir resolvê-las. Então, a ajuda material, né, a ajuda de um especialista, ela é muito, muito importante. Mas eu também vou dizer que, ao mesmo tempo, a ajuda espiritual. Então, não somente a oração, ela é o momento de reflexão e de conexão, mas sim, podemos e devemos buscar a ajuda material e também a ajuda espiritual. Independente da religião, né, sempre haverá locais onde a espiritualidade ela pode ajudar com mais facilidade. Então, eu vejo que não dá para fazer nada isoladamente. O ideal seria um conjunto dessas coisas, né? O orar e vigiar, ele é muito importante. Ao mesmo tempo, a ajuda de um profissional, materialmente falando, e também uma ajuda espiritual, seja numa casa espírita, seja numa igreja, seja enfim, qualquer local onde você sabe que ali a presença de Deus e de irmãos espirituais que podem cooperar e ajudar e melhorar a nossa saúde. Para aqueles, né, que já passaram por isso, né, sabem muito bem a importância disso tudo, né? Da oração, da ajuda material, da ajuda espiritual. Não dá para a gente pensar em uma coisa só, né? Porque é o momento que a gente precisa de ajuda. É o momento que a gente se encontra muitas vezes perdido. É o momento que a gente muitas vezes até duvida de nós mesmos, duvida da vida e dos nossos objetivos aqui como filhos de Deus. Nesse momento é um momento que precisamos nos agarrar a Deus, buscar ajuda e saber que nada é por acaso. Não estamos passando por uma situação sem motivo. Muitas vezes alimentamos isso há muitos anos, há muito tempo. E agora chegou o momento de sim, de procurar ajuda, de procurar a cura. O que eu vou falar para vocês
é algo que é para vocês poderem pensar depois, tá? Mas quando uma doença, estamos falando de doença emocional, como uma doença emocional, ela chega até nós, nós já estamos com certo preparo para lidar com determinada situação. Nós já estamos com certo preparo para conseguir, aos poucos, entender tal situação. Não resolver de um dia para o outro, mas aos poucos de entender do porquê que isso está acontecendo com a gente. O que eu andei alimentando, o que eu andei pensando, como eu andei agindo, o que eu andei sentindo, é um princípio, é um alerta que podemos dizer que é um alerta para começar um processo de mudança. É um alerta para começarmos, iniciarmos um processo de mudança. Não é uma condenação. É um alerta para um processo de mudança. Olha a forma como podemos enxergar tal situação. Não é um castigo. É um alerta porque já temos um certo preparo para lidar com tal situação. Fred? Olha só, nós temos 22 minutinhos e temos 4 perguntinhas. Por isso, não que eu queira acelerar a sua palestra, porque ela está sendo muito bem colocada, mas assim, eu preciso que você seja mais pontual. Tipo assim, a gente não quer mexer na ferida, mas que você vá mais assim, pontualmente falando, sabe? Porque eu estou aqui do lado de cá maravilhoso com as suas respostas. A leveza que você está trazendo para a gente. Mas a gente precisa de uma certa, assim, brevidade, tá? Já entendi. Você entendeu? Olha Entendi. só, vamos lá. Olhar para dentro de nós e descobrir nossas fraquezas dói muito. Requer muita disciplina e humildade para mudar. Auxiliando o outro é mais fácil. Não nos envolvemos com a dor dele, apenas damos um pouco de nós. Mas você acha que mesmo assim aprendemos com eles? Será que podemos ser nossos espelhos e nos ajudar a mudar? Aprendemos com eles com o quê? Com o outro? Que ele quis dizer? Isso mesmo. Ok. Na verdade, sempre aprendemos com o outro. Nós não estamos aqui por acaso. O outro também não está aqui por acaso. Então, o tempo inteiro, nós aprendemos com o outro e o outro aprende com nós. Então, eu aprendo com o outro e, ao mesmo tempo, eu ensino. Eu aprendo e ensino. Ensino aquilo que eu já sei e tento aprender aquilo que eu ainda não sei. Então, é fantástico, sim. Sim, podemos identificar no outro aquilo que ele já tem de bom e tentar, aos poucos, começar a iniciar essa lapidação. Ok? Ok. Posso fazer outra perguntinha? Pode. Opa, obrigado, viu? Quando a gente estava discutindo lá para trás a questão do perdão, que você veio trazer de maneira muito sutil para a gente, tipo assim, a gente não precisa de tipo assim, ficar aflito por a condição de... a gente não precisa, na verdade, de carregar esse sentimento de não perdoar, né? Mas olha só que interessante. Uma pessoa falou o seguinte, sim, já compreendi que às vezes é trabalhoso perdoar, mas fazemos isso. Contudo, o outro... Ela falou agora do externo, né? Contudo, o outro continua fazendo da mesma forma.
sem respeito, sem compaixão. E aí vem a pergunta, ela fala assim, então o ideal é me afastar da pessoa? Concorda? Olha, é claro que cada caso é um caso, mas lembra que eu disse que estamos em momentos diferentes, em tempos diferentes, e tivemos aprendizados diferentes. Se eu não consigo conviver com o outro e aceitar o outro como ele é, se você ainda não consegue, tudo bem, tudo bem. Mas saiba que ele tem o tempo dele, vai ter o tempo dele e você tem o seu. O que não podemos é tentar alterar ou mudar o outro dentro do nosso tempo. Mas já te digo que ter paciência, ter amor também é um aprendizado. Ok? Pode perguntar? Pode. Eu acho, antes de perguntar, que essa fala que você deu é muito legal, porque quando você falou isso para a gente, trouxe na nossa visão, na minha cabeça aqui, uma visão muito legal, né? A gente tem a nossa capacidade de se melhorar, mas a gente também tem que respeitar o nosso tempo de melhora, sabe? Então, como você está trazendo leveza ao processo, a gente tem que olhar de maneira muito clara para esses pontos que a gente carrega, que a gente cultiva o ódio, etc. e tal, mas a gente não pode se chicotear, sabe? Porque a gente tem que olhar até com carinho para essa dor que a gente carrega. Porque se a gente não olhar com carinho, e diga-se de passagem, dá trabalho fazer essa interpretação desses sentimentos para a gente se lapidar. E aí, olha que pergunta interessante. Poderia citar cada tipo de doença correlacionada a cada tipo de estado de espírito, citando exemplos? Entenda bem. Eu sei qual é a resposta que você vai dar e talvez não dê para citar todos os tipos de doença, mas por uma desorganização energética, que é um gatilho que ativa alguma coisinha, até do planejamento reencarnatório, mais ou menos nessa forma, eu acho que você vai falar isso. Tudo bem. Primeiro, reforçar que naquela história dos dois lobos, né? Há um lobo, o branco, e o lobo preto. E aí você vai colocar os dois para lutarem, né? E aí você pergunta, né? Qual lobo vai ganhar? E a resposta é quem você alimentar. Então, aquilo que você alimenta é aquilo que cresce em você. Quanto mais foco, quanto mais alimento, quanto mais energia nós damos para certos sentimentos, certas reações, certos pensamentos, mais nós alimentamos esses pensamentos, essas emoções. Então, o mais importante é saber o seguinte: o que eu estou alimentando? Eu estou alimentando a alegria ou estou alimentando a tristeza? Porque ficar triste não é o problema. Ficamos e ficaremos tristes, claro, o que é muito normal. A questão é o porquê que eu estou alimentando essa tristeza sem fim. Ter raiva não é o problema. Vamos ter e sentir a raiva. É normal. O problema é o porquê eu estou alimentando essa raiva de algo que aconteceu na semana passada, no mês passado, e até agora eu não tiro isso da minha cabeça nem do meu coração. Quem eu estou alimentando? E aí não é sentir raiva, não é sentir tristeza, não é sentir ser ansioso, não é isso. É alimentar
dia a dia, é quem você está alimentando ou o que você está alimentando. Então, se você é uma pessoa alegre, que alimenta a alegria, em que em alguns momentos há momentos de tristeza, não há nada mais normal do que isso. Isso é muito normal, mas o tempo inteiro você alimenta muito mais a alegria de viver, e isso contagia as pessoas. Isso não quer dizer que você não vai ficar triste. Se você é uma pessoa que busca e que alimenta a paz, mas em determinado momento você sai um pouco dessa sua paz, algo te tirou a paz, não há problema nenhum nisso. Você é um ser humano. O problema é o que você está alimentando. Então, por que eu fiz essa introdução? Porque essas doenças, elas só evoluem quando começamos a alimentar esses sentimentos. Porque se acontecer de vez em quando, é uma coisa normal de todo ser humano. Então, vamos lá. Se eu alimento, se eu vivo pensando no futuro, e eu alimento isso no dia a dia, eu não presto mais atenção no meu presente, nas coisas que eu estou fazendo. A minha cabeça, ela anda o tempo inteiro no futuro. Será que isso é bom? O que eu estou alimentando? Um futuro que eu nem sei o que vai acontecer. Ou eu tento forçar que o futuro seja de acordo com como eu gostaria que fosse. Isso é cansativo. Isso drena as energias. E aí você começa, é claro, a adoecer, porque você está alimentando isso em você. E aí chega a ansiedade, que pode ser gerida pelo medo de algo que pode acontecer, ou por algo que você queira que aconteça, ou o seu pensamento sempre no amanhã. Então, eu acho que o mais importante de saber o que isso vai dar é saber o que você está alimentando. Se você está alimentando muita culpa, é claro que isso vai trazer consequências. Você está criando algo em você. Você está dando um alimento. Se você está alimentando o ódio, o rancor no dia a dia, é claro que isso vai trazer doenças emocionais, porque é um alimento, você está alimentando, pode acontecer agora, pode acontecer amanhã, pode acontecer muito tempo depois, mas você está alimentando. Entende? Então, não esqueça disso. O lobo que ganha é o lobo que você alimenta. Tudo bem? Encerrou as perguntas? Encerraram? Não, não, amigo, tem mais umazinha. O negócio tá bom. Vamos lá? Olha só, essa é a pergunta, ela é a última, e aí, se você quiser, você pode fazer depois do encerramento da sua palestra. Tá? A pergunta que foi me enviada foi a seguinte: quando não estamos tão bem sintonizados por afinidade com energias, com outras energias, eu vou tentar melhorar. Quando nós estamos tão bem sintonizados por afinidade com outras energias. Quando a gente não está bem sintonizado, a gente está alimentando energias não tão refazedoras, vamos botar assim, e sim sintonizados com energia que reforçam esse processo de
culpa, angústia, mágoa, ódio, né? O que devemos fazer para nos refazermos, para que essas energias refazedoras cheguem até nós? Você pode falar um pouquinho a respeito? Lembrando, Ótima pergunta, ótima pergunta. nós temos 9 minutinhos, amigo. Tudo Tá bem, bom? ótima pergunta. Eu acho que é importante, essa pergunta ela veio no momento certo, porque é importante a gente dizer que aquilo que nós alimentamos vai crescendo. E, ao mesmo tempo, nós vamos nos sintonizando com outros amigos que também alimentam e sentem o mesmo. Então, se alimentamos coisas boas, coisas positivas, o que acontece? Nos sintonizamos com amigos que também sintonizam o positivo, o alegre, o feliz, a compaixão, o amor. Se alimentamos o ódio, a raiva, o rancor, a tristeza, nos sintonizamos com amigos que também alimentam raiva, rancor, tristeza. Veja bem a diferença de sentir algo para alimentar. Quando eu falo alimentar, é porque ficamos um longo tempo alimentando essas emoções, esses pensamentos, e isso, é claro, que gera essa conexão. Então, sim, se estamos num processo de estamos alimentando coisas não tão boas, é possível que isso gere uma afinidade com outros amigos espirituais, irmãos espirituais que também estão alimentando o mesmo. Então, aí me perguntaram qual é o processo, né? Por isso que é tão importante a gente tentar identificar, o primeiro momento é identificar por que estamos com essa sintonia, né? Por que você colocou a rádio nessa sintonia? O que te levou a colocar a rádio nessa sintonia? Começar a entender, se conhecer melhor. A partir desse momento de autoconhecimento, é o momento que você começa uma reflexão. Não vai conseguir mudar do dia para o outro. Mas por que eu coloquei, sintonizei nessa rádio? Porque eu estou há um mês ou há semanas alimentando tal situação, tais pensamentos? Por que eu estou alimentando isso se eu sei que isso não é algo tão positivo? Né? Então, assim, se conhecer melhor, o autoconhecimento, ele é fundamental para isso. Fundamental. Quando eu disse que o momento da oração é um momento também para reflexão, é justamente para eu poder entender, pedir ajuda, para poder me conhecer melhor e por que eu estou indo por esse caminho. Então, para que eu consiga, né, é claro que você pode e deve buscar ajuda, tá? Mas você precisa entender e se conhecer o porquê você está sintonizando nesta rádio, neste mesmo canal. E aos poucos começar a mudar a sintonia, começar a mudar o canal. O canal ele pode aparecer às vezes, vai aparecer ainda, mas aos poucos você vai falando, não, isso eu não quero escutar mais, isso eu não quero alimentar mais. É um processo, tá? Então, sim, a partir do momento que nós alimentamos aquilo que nós temos de bom ou aquilo que nós não temos de tão bom, isso também faz com que a gente tenha essa sintonia com aqueles irmãos espirituais e irmãos materiais também, tá? Com a mesma sintonia. Se queremos mudar, precisamos primeiro entender, nos conhecer, por que agimos dessa forma, por que estamos alimentando dessa forma, buscar ajuda, muita oração e, claro, muita fé. Tudo bem?
Bom, vou pedir a todos para fecharem os olhos. Coloquem os pés no chão, se possível. E vamos pedir a Deus que nos ilumine. Porque a luz, ela ajuda a iluminar os nossos caminhos, os nossos desafios nessa longa jornada. Não estamos aqui por acaso. Temos um propósito. E cada um já está construindo e realizando o seu propósito. Você não começou ontem, você começou a realizar o seu propósito há muito tempo. É uma longa jornada e sim, teremos que aprender a lidar com tantas coisas, ainda com muitas dificuldades. Teremos que aprender a lidar com as nossas emoções e com nossos sentimentos. Precisamos aprender a saber alimentá-los. O que queremos para nós, o que queremos para o outro, o que queremos para a nossa família, o que queremos para a nossa cidade, para o nosso país, para o planeta. O que vamos alimentar? Quem vamos alimentar? Não é fácil essa tarefa, é um desafio. Estamos aqui para os desafios. Vamos cair algumas vezes, mas vamos levantar. Tenha certeza disso. Com fé e esperança, sempre levantaremos. Sempre poderemos contar com ajuda. É claro que podemos e temos que buscar ajuda material. Ela é muito importante e também está sendo amparada e instruída sempre pela espiritualidade e também buscar ajuda espiritual. Mas neste caminho, o importante é seguir em frente, sempre em frente. Porque é isso, esse é o nosso compromisso. Aos poucos, aprendemos uma coisa ali, desenvolvemos outra coisa aqui. E assim, andamos e seguimos rumo ao nosso propósito. É um propósito longo, já que a nossa vida é uma vida eterna. Pai, obrigado por essa oportunidade, por este bate-papo. Que possamos refletir e, quem
quem sabe, levar esse bate-papo, essa mensagem também para outras pessoas, para que elas possam também refletir, se desenvolver, buscar o crescimento. Que assim seja.